Momento do Discipulado. Vamos lembrar do Jeú, que foi rei em Israel e que seguiu o exemplo do Jeroboão, filho de Nebate, que ficou famoso na Bíblia, e seguiu o exemplo dele, mas não foi discípulo e nem fez discípulos. Estes reis enterraram praticamente Israel, fazendo a vontade do povo, vontade da carne, dando lugar ao pecado, se afastando de Deus. Eles não fizeram discípulos, mas o exemplo deles foi fortíssimo para desviar o povo de Deus. E o Jeroboão, filho de Nebate, levou aquela alcunha: Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fez Israel pecar. Ele induziu o povo ao pecado com a religião que ele criou por interesse próprio. Quando um governante legisla em interesse próprio, ele usa o Estado para satisfazer o seu eu. O que o Jeroboão fez. Ele não teve temor a Deus de seguir a religião verdadeira, os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, e ele criou uma outra religião para segurar o povo, atendendo aos seus interesses. E com isso ele desviou todo o povo de Israel, que, no meu entendimento, já estava propenso a se desviar mesmo. Eles já estavam querendo um rei como Jeroboão que os fizesse desviar dos caminhos do Senhor. Essa manifestação eles já tinham trazido em outras ocasiões, junto a Davi. Em muitas ocasiões eles intentaram se afastar de Deus. Depois, com o Jeroboão, eles conseguiram, realmente se afastaram do Roboão de Judá e nunca mais se reuniram. E nessa época o Jeú apareceu já para o final, para desarraigar a casa de Acabe. Nós lemos na profecia de Abacuque, que é um texto muito didático sobre intercessão, ministério de intercessão. Abacuque orando, intercedendo: Senhor, por que o Senhor faz assim para castigar o teu povo que tem coisas erradas e pratica coisas erradas? O Senhor usa um povo mais errado ainda do que ele. O Senhor usa a Babilônia para castigar Judá. Por que, Senhor? A interrogação dele. Bom, Deus faz assim. E o Jeú é um exemplo, uma vida toda errada, um homem violento, militar, que gostava de matar. Deus usou o Jeú com essas características. Deus usa Satanás, que é a incorporação do mal, porque ele é necessário para tentar os crentes, para oferecer a opção de desobediência para os crentes. O diabo é necessário. Deus usa Satanás. Deus usou o Jeroboão, Deus usou todos os que praticaram violência, Deus usou o Jeú também. Numa época muito ruim espiritualmente, o Acabe tinha morrido, mas a família dele ainda estava no poder em Samaria, e Deus disse: eu vou castigar vocês. E levantou o Jeú, trouxe uma profecia para ele que ele seria usado para matar a família de Acabe, os descendentes de Acabe. Ele foi além. O Jeú foi além. Ele identificou e matou todos os adoradores de Baal. Então ele entendeu que Deus o estava levantando para isto, mas ele cumpriu isto. Matar, ele cumpriu, porque era da sua índole matar. Deus o levantou para matar os descendentes de Acabe. Além disso, ele matou também
os adoradores de Baal. A gente vai questionar, mas isso não foi uma coisa boa? Naquela aliança, podia. Hoje, à luz do Novo Testamento, nem pensar em coisa desse tipo, matar adoradores de outros ídolos e pessoas de outras religiões, nem pensar. Isso houve em muitas guerras religiosas no passado, principalmente na Idade Média. Cristãos faziam um exército para matar outros que eram hereges, que eram de outras religiões. Isso não é de Deus. Mas naquela antiga aliança isso valia. De qualquer forma, Deus não assinou. Deus não mandou matar os adoradores de Baal. Deus gostaria que eles pudessem ter oportunidade de se converter. Mas o Jeú foi matando. Era prazer dele matar e nesse aspecto ele cumpriu a vontade de Deus e exterminou de Israel a Baal. No versículo 29 do capítulo 10 de 2 Reis, porém ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, a saber, aqueles bezerros de ouro. Interessante, o Jeú não viu diferença entre adorar a Deus e adorar um bezerro de ouro. Desde que fosse objeto de religião, tudo bem. Hoje, há muita gente que não vê diferença entre servir a Deus e servir a ídolos. Para governantes no Brasil, não há diferença entre ser religioso cristão e de uma religião de raiz afro-brasileira. Eles não veem diferença, são religiosos e devem ser tratados de igual maneira. Para Deus isso faz muita diferença, como fez. E o Jeú não discerniu que seguir adorando bezerro de ouro era uma abominação contra Deus. Ele não discerniu isso. E então o Senhor levantou um profeta que falou com ele: o Jeú, executaste o que era reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe o que era do meu propósito. Por causa disto, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas o Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, nem se apartou dos pecados de Jeroboão. Então aqui está a história de um homem que é semelhante a muitos crentes. Crente que vai na igreja e gosta das coisas de Deus, mas durante a semana ele acende uma vela para o diabo lá também, para o mundo, para o pecado, para a bebida, para a vaidade, para o dinheiro, para o suborno, para a desonestidade, para a pornografia. Ele, na igreja, ele é crente, procura adorar a Deus como os outros crentes também, mas depois, durante a semana, ele vive a vida dele. Há muita gente assim, vivendo a sua vida, do seu jeito, fazendo o que bem entende durante a semana, desde que no domingo você vá à igreja e procure adorar a Deus. O Jeú achava na cabeça dele que isso não tinha problema nenhum. E, claro que teve. De fato, Deus cumpriu essa palavra. Até a 4ª geração dos filhos dele se assentou no trono. E cada um foi pior do que o outro. E esses descendentes dele foram dos últimos reis. Depois, pouca coisa, e Deus acabou, mandou que o inimigo assírio viesse e destruísse o reino de Israel, que já não tinha mais sentido, não tinha mais razão de ser. Matou a maior parte e levou os poucos sobreviventes para o exílio, de onde não voltaram mais. Naquela região de Samaria, o rei da Assíria fez habitar povos de outros lugares e acabou a herança de Deus ali naquela região de Samaria, todo o reino do norte em Israel. E assim se acabou aquela história de um povo que quis dividir Deus, não quis seguir a Deus de todo o seu coração. A lição fica para nós: você quer seguir a Deus é de todo o coração ou não adianta.
Em algum momento você vai falhar, vai ser alijado da boca do Senhor. Não adianta seguir a Deus, porém não de todo o coração. Mas o Jeú não foi discipulado, ele foi fruto da sociedade, era o que havia ali. Mas ele também não teve o cuidado de procurar, já que os filhos dele se assentariam no trono até a 4ª geração, ele não teve o cuidado de educar os filhos no caminho do Senhor, ele mesmo não seguiu. Então, se alguém não é discípulo, como ele vai discipular alguém? Ele não aprendeu a obedecer, a seguir o caminho do Senhor, ele é um religioso de qualquer jeito. Como ele vai ensinar para os outros? Então, só se espera degeneração a partir dele. É uma triste realidade dentro da igreja do Senhor em nossos dias. Apostasia geral, cada um fazendo o que bem entende, seguindo a fé que gosta e que escolhe, e vai se levando assim. Mas Jesus está voltando e vai separar somente os puros, santos e preparados. Você está neste grupo?